Você já se perguntou qual é a verdadeira santa doutrina de Deus? Se você não sabe, o cristianismo é a maior religião do mundo. Com suas 3 principais vertentes, ela abrange quase todos os países do planeta. E isso, de certa forma, poderia ser algo bom, certo? Os ensinamentos de Jesus estão espalhados por todo o globo. Porém, as coisas não são tão positivas assim. Se tu perguntar pro Google, ele mesmo não vai saber te dizer quantas vertentes o cristianismo tem. E isso não é algo bom, necessariamente. Tantas vertentes assim abrem espaço para inúmeras e inúmeras doutrinas humanas. Se olharmos pro Brasil, hoje, os evangélicos são o grupo religioso que mais cresce no país. Porém, ao mesmo tempo, os famosos desengrejados vem crescendo muito nessa estimativa. São cerca de 30 milhões de pessoas hoje que não frequentam uma igreja. E isso é um problema sim. Se a igreja não fosse importante, estar em uma comunidade não fosse importante, Cristo nunca teria fundado a igreja. Então é claro que hoje nós temos um problema sim, com tantas pessoas saindo da comunidade. Por que essas coisas acontecem? Eu acredito que isso é resultado das doutrinas humanas impostas sobre outras pessoas. Pensa comigo, quantas pessoas você já não viu saindo da igreja feridas por líderes? Ou quantas pessoas você já não viram saindo da igreja por ter sofrido mais lá dentro do que no mundo? Exploração financeira, autoritarismo excessivo, pressões psicológicas, abusos físicos e emocionais, escândalo dentro dos templos, tudo isso se tornou quase que corriqueiro dentro das igrejas. Todas essas práticas provêm de pessoas feridas e mal intencionadas, utilizando de doutrinas humanas em nome de Deus para ferir outras pessoas. Junto com tudo isso, nós temos os famosos pregadores de internet. Diferentes doutrinas, diferentes visões, diferentes pensamentos sobre o cristianismo. Tudo isso sendo jogado e derramado sobre nós todos e todos os dias. Você abre seu celular e você tem um pregador com uma nova visão sobre um novo tema, sobre uma nova perspectiva da Bíblia sendo jogado excessivamente sobre você. E o que isso gera na nossa vida? Além disso, nós somos viciados no Ibope. Os vídeos de uma criança em cima do púlpito pregando heresias pegam milhões e milhões de visualizações. Ao mesmo tempo que temos vídeos de pregadores inspirados pelo Espírito Santo que pegam meia dúzia de views. E tudo isso não é para criticar as pessoas da internet ou líderes religiosos ou a própria igreja. É apenas para gerar uma única reflexão. Qual é a verdadeira doutrina de Deus? Bom, a doutrina de Deus é respondida para nós em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40, onde Jesus fala sobre os seus mandamentos. E esses mandamentos são: amem a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Nada mais e nada menos do que isso. Foi os mandamentos e as ordens do próprio Filho de Deus para nós. E isso nos mostra um contraste muito interessante com o que realmente vivemos hoje. A verdade é que o que praticamos está em Mateus capítulo 23, versículo 4 e versículo 13. As doutrinas humanas tomam lugar na nossa vida quando abandonamos as escrituras e nos deixamos levar por achismos e costumes. Quem nunca ouviu falar de um pregador ou uma pessoa mais velha na fé falando que você só é batizado no Espírito Santo se você falar em línguas? Só que isso não é bíblico, é uma doutrina, um costume que foi implementado na igreja através de homens. E não só isso, dentro da internet, quem nunca ouviu alguém impondo que se você escutar música secular, dará legalidade a Satanás na sua vida? Sendo que isso não é bíblico. Nós temos a necessidade em nossos corações de impor as nossas doutrinas e costumes sobre as pessoas, sendo que a única doutrina deixada pelo Senhor é o amor. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Ainda que eu tenha todos os dons, faça todas as maravilhas, se eu não tiver amor, de nada serve. O próprio ID também, a pregação do evangelho, tudo necessita de amor. De Gênesis a Apocalipse, a palavra amor se repete mais de 500 vezes. Tudo isso nos demonstra a ação de Deus para com a humanidade e a ação que Deus quer que a humanidade tenha. O amor. O apóstolo João, em suas epístolas, afirma que quem não ama não conhece a Deus. A verdade é que somos iguais aos fariseus. Estamos muito focados em leis e costumes, sendo que o próprio apóstolo Paulo em Romanos fala que de sorte o cumprimento da lei é o amor. Até para a correção e exortação existe a necessidade do amor. Wilfred Bion uma vez escreveu: verdade sem amor não passa de crueldade. Portanto, a verdadeira santa doutrina de Deus é o amor. É o amor que moveu Deus a criar, a sustentar, a perdoar e a enviar o seu Filho. É o amor que nos transforma à imagem de Cristo. É o amor que deve guiar nossas palavras, ações e pensamentos para com Deus e para com as pessoas. E é por meio do amor que refletimos Deus ao mundo. Diante de tantas doutrinas humanas, tradições enganosas e religiões feridas, o amor permanece como a única doutrina infalível. A doutrina que não apenas se prega, mas se vive. Então, que possamos voltar à origem, ao que Cristo, João, Paulo e tantos outros nos ensinaram. Viver em amor é viver a verdadeira santa doutrina.